Amigos, que prazer aqui estando com você mais uma vez na apresentação do nosso programa. Alô Thiago Silva, alô Marião Duarte, alô todos os amigos que estão em sintonia com a gente, não é? Isso é que é importante. E agora é a hora do papo. Alô Marcos Fluminense, né? Alô você que mandou o teu recadinho ou que está aqui conosco, vai aparecer na tela e com muito prazer eu vou falar o seu nome, né? Olha, estamos iniciando mais um programa. Ontem nós tivemos um dia bastante chuvoso, né? Principalmente na noite, muitas árvores caíram ali na Quinta da Boa Vista, né? E realmente a prefeitura está tendo trabalhos, né, para poder limpar as pistas. Portanto, se você for passar pela Quinta da Boa Vista, subindo ou descendo, tenha um certo cuidado, né? Para quem não sabe, para quem não é do Rio de Janeiro, a Quinta da Boa Vista, na verdade, é exatamente onde você eventualmente tem esse tipo de acidente, como também no Grajaú, né? No Grajaú teve uma ou outra árvore caída. Ontem ventou muito, o vento chegou a 54 km/h no Rio de Janeiro, que é muita coisa. Alô Fábio Iati Primo, meu querido amigo, que durante muitos anos trabalhamos juntos, um abraço para você. Alô Marcos Fluminense, muito obrigado aí pela audiência, né? Vão mandando seus recados, vão mandando os seus nomes, que eu terei muito prazer de falar. Alô Paulo Paim Júnior, Vera Lúcia Pereira de Carvalho, a irmã fiel da nossa querida Marião Duarte, né? Muito obrigado pelos positivos, pelos coraçõezinhos, né, que estão mandando. A gente sempre fica entusiasmado quando vê tanta participação assim, logo no começo do programa, e a gente fica muito feliz. O programa do dia de hoje promete, a gente vai trazer muita informação para você, e na realidade, inclusive ontem eu fiquei frente à televisão para ver o novo cenário do Jornal Nacional, né? E depois do jornal, um amigo meu me telefonou e disse assim: olha, Fernando, eu gostei, achei bonito, mas achei frio. Aí eu comentei com ele: olha, frio quase todo o estúdio só não é quando a gente faz um programa em casa como esse aqui, ou mesmo como aquele programa de casa, muito bem feito, por sinal, da Rede Globo de televisão. Mas os estúdios, de um modo geral, eles são, primeiro tem que ser frio mesmo, porque para conservação do material, né? A informática, ela se dá bem quando o clima é muito frio. Alô Marcelo Ferreira, meu amigo, né, que fez um trabalho magnífico na época do SEDOC, lá naquela rádio que não paga. Mas de qualquer maneira, abraço Marcelão, obrigado aí pela audiência, né? Então, de um modo geral, os estúdios são frios. E aí eu até posso concordar com esse amigo, mas na verdade significa um passo adiante, né? Significa um investimento de uma grande empresa que realmente prioriza ou está priorizando o jornalismo. Se bem que é meritório, é extremamente meritório, o jornalismo feito pela Bandeirantes, que não tem a seu dispor a mesma audiência, que não tem a seu dispor a mesma potência financeira do Grupo Globo, e que faz um jornalismo absolutamente bem feito, né? Através não só do Boechat, da menina que apresenta, que agora me fugiu o nome, alô Terezinha Santos, abraço grande, mas faz um trabalho bom. Eu queria aplaudir também o esforço da Rede TV, que igualmente faz um trabalho bastante interessante, notadamente quando o jornal de teor do país inteiro, né? Quando é aquela parte nacional. A parte do Rio ainda é carente, né, de situações, porque é difícil de acompanhar. O país é muito injusto com relação à divisão de renda, não é? Muito talvez por causa desses maus políticos, né? Nós estamos aí vendo alô Terezinha Santos, alô Euseni Elide, bom dia, bom programa para mim, bom dia para você. Então, em função disso, né, desses maus políticos que nós temos, evidentemente, o resultado é esse, quer dizer, você tem um grande grupo, né,
de televisão, que é a Rede Globo. Depois você vem com a Record, que já digamos assim, ligada a um grupo religioso, mas que faz um trabalho com um percentual razoável de audiência. Vem o SBT com o Silvio Santos. E na verdade, hoje, o que a gente observa na televisão é que, de um modo geral, a televisão está priorizando os cenários virtuais, porque fica muito mais barato, e ao mesmo tempo fica bonito, mas fica um pouco artificial. Outro dia eu estava vendo o programa do Silvio Santos por uma parte só, e você via claramente, porque quando o cenário é muito artificial, você vai ver que essa linha aqui, ó, essa linha do ombro, essa linha do entorno da nossa figura, digamos assim, ela fica mais delineada. Por que é isso? Porque você tem o chamado chroma key, ou seja, quem já trabalhou em televisão sabe do que eu estou falando. Maria Fialho, beijo no teu coração. Fernando Pereira, abração. Então, o chroma key é exatamente aquilo que permite interpor, através da imagem, outro cenário que não aquele que realmente está. Então, durante muitos anos, quando eu fiz televisão, a gente trabalhava ou com fundo verde ou com fundo azul. Não é? E durante muito tempo era assim, quer dizer, se quisesse superpor uma imagem, você só não podia ter o azul. Por exemplo, eu estou com a camisa aqui azul, tá vendo? Se fosse fundo azul, aí aqui ficava invisível. E da mesma forma, a gente não podia usar roupa verde, né? Acredito que no processo do Silvio Santos a coisa seja a mesma, né? No cenário dele, você vê um cenário muito bonito, mas desenhado, um cenário artificial. Isso barateia muito. Eu me lembro que, de certa feita, eu trabalhei algum tempo em televisão, né? E a última que eu trabalhei, faz muitos anos, foi na antiga TV Rio, quando a gente tinha um programa juntamente com o Zé Carlos Cataldi, com a Eliana Pittman, enfim, vários amigos que apresentavam, que agora não vou me lembrar de todos, e a gente tinha cenário mesmo, né? Então, por quê? Porque não havia computação, né? Isso há 20 anos atrás, não havia computador que processasse um cenário. E hoje eu sei que isso é plenamente possível. E isso, de uma certa forma, sofistica e embeleza, né? De um modo geral. Denise Guzmán Silva, obrigado por estar me vendo. Mas, por outro lado, ainda não se conseguiu fazer um cenário virtual que tenha a beleza do cenário natural, né? Porque o natural, você sabe que é um processo, né? Você está me vendo num cenário natural, que na verdade não é um cenário, como eu chamo do cenário da minha casa, né? Alô, Eros, Mário Cordeiro esteve comigo ontem. Alô, Fátima Marinho, abraço grande para você. Então, o cenário natural, você vê as coisas nitidamente, não é? O cenário virtual, você, com um pouco de observação, vai ver que a imagem da pessoa está recortada, porque a parte de trás existe a superposição do cenário com esse pano verde ou esse pano azul, da forma que eu falei. Não é o caso, penso e acho que não é, não vi de todo, mas vi o jornal ontem, do belíssimo cenário do Jornal Nacional. Realmente quem criou está de parabéns, juntou todo mundo ali no entorno, essa coisa toda. Mas cada vez que eu vejo aquilo, eu fico pensando como seria melhor para nós radialistas, para nós jornalistas. Alô, Vera Lúcia Cabral, minha amiga querida, um abraço grande. Teus meninos estão lindos, eu vi a foto, hein? Alô, Mileide Oliveira, muito obrigado pelo fato de estar vendo. Mas o que eu observo é o seguinte: é uma pena para nós radialistas, jornalistas, artistas, profissionais de câmera, enfim, que igualmente são radialistas ou jornalistas, é uma pena que a gente não tenha várias empresas que tenham a mesma potência da Rede Globo de televisão, né? Essa é a grande diferença, e parabéns pela Globo que chegou ao ponto que chegou. Mas essa é a grande diferença, por exemplo, do mercado dos Estados Unidos da América. Nos Estados Unidos da América você tem pelo menos 3 grandes redes, não é? Você tem a NBC, você tem a CBS, né? E outras menores redes por aí, por lá,
que dão emprego, né? Que dão a possibilidade do cidadão fazer um trabalho bonito. Não precisa muito. A Oprah Winfrey, né? Uma das maiores comunicadoras que ficou milionária, ficou numa rede alternativa. Né? O que a gente chama de uma rede alternativa? Eu vou contar uma história para vocês. Eu estou muito antigo na comunicação, né? Num país que, lamentavelmente, nem sempre valoriza as pessoas mais antigas, né? Principalmente aquelas que não têm, como eu não tenho, o mal de Alzheimer. Mas isso faz parte do show. E eu me lembro quando havia a expectativa no país. Alô, Tânia Gomes, abraço. Eu me lembro quando havia a expectativa no país de se fazer pequenas redes, pequenas emissoras de rádio. Não é? Então, quando eu comecei a minha carreira, lá nos idos dos anos 60, na cidade mineira de Juiz de Fora, em Minas Gerais, havia um grupo, era o grupo de comunicação do Dr. Sérgio Mendes. O Dr. Sérgio Mendes era um advogado, empresário, dono de uma fábrica de tecidos. Alô, Marco Silva, bom dia, meu amigo, lá dos Estados Unidos, abração para você, para a dona Ruth, para toda a família. Mas então o doutor Sérgio era um homem dinâmico, e esse homem, quando eu entrei para o rádio, a rádio era dele. Havia em Juiz de Fora 3 emissoras de rádio. A associada, que era a Rádio Sociedade PRB3, a Rádio Industrial e a Rádio Difusora Minas Gerais, as duas do doutor Sérgio Mendes. Então a Rádio Difusora era uma rádio, digamos assim, mais musical. E a Industrial era a grande rádio do interior de Minas Gerais. E foi com muito trabalho que ele conseguiu montar. Lá tem um morro muito parecido com o Morro do Corcovado. Não é o do Corcovado, Samira, que tem o Cristo Redentor? Não é? Exato, muito parecido. Chama-se Morro do Imperador ou Morro do Cristo. E lá em cima ele conseguiu fazer, digamos assim, a TV Industrial de Juiz de Fora, Canal 10. Hoje me parece que ela retransmite uma TV associada, que é Alterosa. E essa TV era muito bonita, porque, entre outras coisas, ela foi feita por um arquiteto chamado Armando Favato, e ela tinha um design assim como fez o meu dedo, um design lembrando um 8, né, saindo numa torre apontando para o céu, e essa torre era o símbolo do infinito. Alô, Eliane Santos, bom dia, muito obrigado pelo bom dia para a Samira também, que está compartilhando esse bom dia para você. Mas o que eu digo, então quando fundou-se a TV Industrial, a gente ficou, né, maravilhado. Imagina, isso era o ano de 1964, você nem tinha nascido, na maioria nem tinha nascido, e eu estava lá com os meus 18 anos nessa época, né? Comecei a trabalhar no rádio com 16. Então, é aquela história, lá fui eu para a televisão, eu fazia a notícia em cima da hora. Imagine, menino, né, fazendo a notícia em cima da hora. Até foi muito engraçado que uma vez eu fui participar de uma festa, se não me falha a memória, na cidade mineira de Ubá, e havia uma cantora muito famosa, né, famosa nacionalmente, e naquela ocasião eu fiz mais sucesso do que ela não entendeu nada, porque eu era famoso na região, né, evidentemente. Mas isso é que é o bacana. E essa TV, aí é inevitável lembrar, fazendo uma comparação com a modernidade do dia de hoje. Naquela época não havia câmera que desse zoom, havia câmera de 4 lentes, a TV era preto e branco. 4 lentes por quê? Porque enquanto uma câmera focalizava o Fernando em 3x4 da maneira que eu estou sendo focalizado agora, a outra virava a lente para poder focalizar mais próximo ou mais longe. Os mais antigos sabem exatamente o que é isso. Naquela época também não havia videotape, era tudo ao vivo, tudo sendo feito ao vivo, não é? E aí era emocionante, né? Um ano depois de inaugurada a televisão, chegou o primeiro videotape. Eu era muito menino, foi a primeira vez na minha vida que eu vi a minha imagem, né? Porque a gente não se vê, a gente se vê no espelho de repente, mas a gente não vê a nossa própria imagem, não é mesmo? Então eu fiquei assim, puxa, mas eu sou assim, quer dizer, é aquela história, a gente não sabia, né, exatamente aonde estava pisando. E tudo isso começou dessa maneira, não é? Depois vieram imagens as mais diversas, veio nos anos 70 a TV a cores, né? E o primeiro programa a cores foi do Chacrinha, né? Que era um programa fantástico, né? Do ponto de vista da popularidade que ele atingiu.
E essa é a história mesmo da televisão. E hoje a gente chega nessa modernidade, chega a uma televisão que tem até câmeras robóticas, que são câmeras caríssimas. O que é uma câmera robótica? É uma câmera que o cameraman, nesse caso, fica à distância. Ele controla com um tipo de joystick, uma coisa assim. Alô, Cláudia Regina Ramos Mendes, abraço para você, né? E, obviamente, isso dá uma mobilidade, né? Dá uma possibilidade muito maior, porque antigamente você via, quando havia a demonstração dos câmeras, estavam os caras lá, né, atrás da câmera e tal, e ainda hoje muita gente faz isso, né, e é natural que continue fazendo, pelo amor de Deus, porque senão acabam todos os empregos, né, porque senão vão inventar uma câmera robótica que um só controla 3, 4, e aí 3, 4 postos de emprego vão para o brejo. A Jane Mary está assistindo, obrigado, Jane. Então é isso, quer dizer, frio como disse esse meu amigo, que eu vou preservar o nome, porque ele não me autorizou a que eu falasse o nome dele. Cláudia Fontes, abraço. Mas faz parte do show, né? É importante o Brasil chegar a esse estágio de jornalismo. Agora, o que a gente desejaria era que o Brasil tivesse esse estágio de modernidade. É que o Brasil tivesse pleno emprego, é que o Brasil não tivesse políticos corruptos da forma que a gente está sabendo. A gente está escandalizado. O presidente voou, foi lá para a Rússia, né? Vai representar o Brasil e tentar mostrar que tem normalidade. Enquanto a Polícia Federal fez uma meia denúncia, né? Uma meia denúncia de provável falcatrua, e ele pede mais 5 dias para continuar a denunciar, para poder apurar mais coisas que eventualmente podem, digamos, respingar em cima do Sr. Temer. Por outro lado, o Sr. Temer deu uma mensagem virtual dizendo que não é nada disso, que aquilo que foi denunciado na revista Época, e que eu mostrei aqui ontem, que não é fato, que o cidadão em questão, sem falar o nome dele, é mentiroso, falando evidentemente do Joesley Batista, que jogou no ventilador. E a gente fica na expectativa exata do que isso pode estar trazendo para o nosso país, na esperança realmente que as instituições estejam fortes e que se resolva de uma forma ou de outra para melhor essas coisas. Daqui a pouco a doutora Rene está aí de volta, vai conversar com a gente. Você viu o latido da nossa assistente de palco, a Lili, né? Que na verdade é minha cadelinha de 15 anos de idade, ela tem direito a fazer tudo, né? Tem direito, porque afinal de contas, fazer o quê? Rosa Miai, abraço para você. Oscar Berro está assistindo a gente. Alô, meu querido doutor Oscar Berro, gente da melhor qualidade. Ontem comentamos, eu e o Eros ficamos conversando um bom tempo, né? Lembrando dos bons tempos que sempre passamos juntos, na medida do possível. Oscar Berro, que faz parte da Confraria dos Amigos do Rádio. A única solução, Samira, dá um bifinho para ela, que ela fica cobrando uma partezinha, porque senão ela come tudo ele, né? Senão ela, meu Deus do céu, essa cadelinha danada. Mas olha, voltando à história. Agora a situação aqui do Rio de Janeiro, né, que está dando o que falar, o prefeito Marcelo Crivella resolveu dar apenas 1 milhão para cada escola e não 2 milhões como eram dados. A alegação, recentemente, até Rubens Teixeira, também, que é o secretário de Meio Ambiente e Conservação, publicou uma fala, né, tornou público a fala através das redes sociais, dizendo que não é só o carnaval que terá corte, não. Que terá corte também a Marcha por Cristo, que é uma marcha evangélica. Porque, na verdade, muita gente atribuiu esse corte ao fato do prefeito ser evangélico. Olha, eu tenho uma análise um pouco diferente dessa história. O que eu acho é o seguinte: a gente tem que se adequar ao momento que nós estamos vivendo. E o momento que nós estamos vivendo, infelizmente, é do encolhimento do país. Pode ser que agora ele comece a trilhar um outro caminho do ponto de vista econômico, pode ser, mas por enquanto não, né? Então a gente tem que se adequar. Por outro lado, tem uma coisa positiva nessa história toda. Houve uma grita muito grande, houve quem gritasse em favor das escolas de samba. Se eu fosse de escola de samba, provavelmente eu gritaria também. Como eu não sou de escola de samba, eu fico tentando analisar de um ponto de vista mais sereno, né?
Houve agora há pouco no noticiário da Globo, acho que foi até o Fachel que disse isso, se não foi um dos meninos que apresenta o noticiário, dizendo que o carnaval rende 3 bilhões de reais. É provável que renda, sim, 3 bilhões de reais. O grande problema é que esses 3 bilhões de reais não chega na outra ponta, não chega em melhoria para o cidadão, não chega numa divisão mais equitativa até a nível profissional. Mas que é verdade, é. E aí a informação que foi dada agora há pouco no Jornal da Globo, que eu tive a oportunidade de ver, é que algumas agências de viagem, em função do anúncio da Liesa, dizendo que não vai ter carnaval ano que vem, eu acho que até mais uma forma de pressão, pelo amor de Deus, não pode acabar o carnaval, né? Então a Liesa disse isso, e o que ela está esperando? Ela está esperando uma negociação. Mas como já vazou essa informação lá fora, segundo a televisão, algumas agências de viagem já estão tendo algum prejuízo na reserva de pacotes. Mas eu quero crer que isso possa reverter, e daí veio uma boa notícia, é que os hoteleiros, o pessoal dono de hotel, que tem uma ocupação quase total na época do carnaval, estão pensando em participar do financiamento do carnaval. Segundo a televisão, vão procurar o pessoal da Liesa. Alô, Sidney Peracino do Amaral, meu amigão, abraço para você. Então, vão procurar o cidadão da Liesa, né, o pessoal lá, e dizer, olha, nós vamos, de repente, dedicar, o cara falou para o repórter da Globo, a gente vai dedicar uma parte da nossa renda, de repente, para o refinanciamento, né, por assim dizer, das escolas de samba. O importante é que criatividade existe, não é? E é importante perceber o seguinte, nós hoje estamos vivendo uma economia que pretende se recuperar. Eu não vou dizer nem que está recuperando, porque eu não faço parte do governo. Alô, William Dias, um abraço para você. Pretende, porque todos nós lembramos a época do primeiro governo do Lula, né, quando o Lula pegou do Fernando Henrique e tal, e que estava aquela euforia toda, que ele saiu com uma aprovação de mais de 80%, se não me falha a memória, 87% da população, pessoal que não votou nele estava até aprovando, porque havia até pessoas dizendo, não, nós não somos mais o terceiro mundo, nós somos o segundo mundo, né? E aquela época era a época da euforia, né? Porque ninguém sabia da ladroeira, ninguém sabia da roubalheira, ninguém sabia que pelo menos um percentual expressivo desses políticos aí que aparecem de terno e gravata, que aparecem cheio de ovo na boca, né? Tem até um personagem da televisão da Praça é Nossa que o cara fala pó, 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 como se fosse político, né? A gente não sabia que os caras estavam roubando tanto. Hoje a gente sabe. E só sabemos porque estamos numa democracia. É por isso que eu sou contra todo e qualquer tipo de ditadura, porque a democracia, ela permite que a gente fale esse tipo de coisa. Para você ter uma ideia, a época da ditadura, para fazer um programa desse eu não podia, não tinha como. Primeiro que não havia mesmo a informática, mas vamos supor que eu tivesse dinheiro para ter um estúdio, para ter uma televisão comum, eu tinha que submeter tudo à censura federal. Então, muita gente hoje que está falando contra o governo estaria presa, incomunicável. Então, esse tempo, espero, já tenha passado. E esse tempo mostra um outro tempo no Brasil, o funcionamento das instituições, né? A Polícia Federal funcionando e apurando, digamos assim, o judiciário também, naquilo que é mais importante. Com relação ao trabalho, não é tanto não, tem que melhorar muito. Com relação à Justiça do Trabalho, mas com relação à Justiça Federal, ela aparentemente está incólume, tem os seus erros, tem os seus desacertos, mas na verdade está procurando acertar. Vamos torcer para que isso possa acontecer. Gente, falei muito. Rosa Miai, um abraço para você, né? Ela está afirmando, né, que o Lula é o maior ladrão que existe. Ela que fez esse comentário aqui. A Leila Aparecida Proença está assistindo. Outra coisa que é importante não é dizer é ou não é, é apurar
depurar, é mais ou menos isso, apurar. Quem são? Não é o único não, não é o único não. O Aécio está sendo dito aí, o Joesley está dizendo que é tão quanto, né? Então, está na hora da gente se humildar, está na hora da gente parar para pensar e entender que a divisão não vale absolutamente nada para o país. Essa coisa de dividir o país em dois e dividir erroneamente. Porque quem votou no Lula, no meu entendimento, votou enganado, ou sim auto-enganou. E quem votou hoje no Aécio, a gente sabe também que votou errado, que também se enganou. Então não adianta, essa divisão não adianta para nada. Essa bobagem de chamar um de coxinha, o outro de petralha, isso não resolve absolutamente nada. O que nós precisamos, na verdade, exatamente como diz a Rosa Miai, todos farinha do mesmo saco. Mas evidentemente que tem gente boa. Nós sabemos que tem gente boa. Basta você ver as universidades. Você vê um Pinheiro Guimarães que fez uma universidade bonita, que forma tantos alunos e até a preço razoável. Você vê outras universidades que foram feitas no Brasil. Você vê organizações que cresceram, que vicejaram, sem a participação do governo. Então a gente tem que ter um paralelo a nível de esperança para que, obviamente, na realidade, a gente possa desenvolver a vida cada vez melhor. A Rosa pergunta onde, a Pinheiro é aqui no Rio de Janeiro, mas você encontra a PUC, você encontra, enfim, N empresas que se desenvolveram bem. Ana Márcia Assad Salim, um abraço para você. Vamos chegar agora ao momento da palavra amiga, mas antes do momento, Samira já está se preparando. Alô, Samira, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Prazer em falar contigo mais uma vez. Dormimos juntos, né? Dormiu bem? Dormi. Legal. A Jane Mary, né? A Jane Mary, como é que aponta o dedo para um, esquece para onde aponta os outros dedos. É verdade. Ô Jane, tem uma coisa, uma palavra que uma vez um amigo meu que era palestrante dizia, que é o seguinte, é mais ou menos isso que você falou. Cada vez que se aponta um dedo, outros três se apontam para nós, né? Então o importante é isso mesmo. Alô, ela esteve nos Estados Unidos, no Canadá, agora voltou, daqui a pouco vai estar com a gente. Doutora Reni Kercher, bom dia, Reni. Bom dia, meu querido Fernando, um grande abraço para você e para todas as pessoas que estão nos acompanhando, no momento pelo Facebook e depois pelo YouTube. Pelo YouTube, já recuperada do fuso horário? Recuperada, recuperadíssima, pronta. Daqui a pouco eu quero conversar consigo, só um minutinho. Minha gente querida, então vamos agora para esse momento da palavra amiga. Bom dia, Samira. Chega mais um pouquinho para cá, querida. Agora sim, que aí está dando uma imagem melhor. Vamos lá? A Miriam Correia está assistindo a gente. Alô, Miriam. Vamos lá. Fernando Haroldo, de Costa Barros, comenta: sou filho único e não consigo fazer com que minha namorada e minha mãe se gostem. Será que eu preciso abrir mão do meu amor? Não, acho que você não tem que abrir mão do seu amor, até porque o seu amor provavelmente vai viver mais tempo com você do que a senhora, sua mãe. Eu desejo que ambas vivam muito bem, né? E naturalmente, querida, veja bem, o importante é você ser feliz, né? Você pode perfeitamente gostar da sua mãe, gostar da sua namorada, sem que uma goste da outra. Isso aí faz parte, né? É claro que o ideal seria que as duas se gostassem muito, né? Mas se não é possível, tenta administrar, meu amigo, né? Se ela vale a pena, não é? Tenta administrar. Olenka Fatioli, abraço para você. Então, basicamente é isso, não há muito o que acrescentar. Não é? O importante é se equilibrar na corda bamba, digamos assim. Se for inevitável, se o seu amor for grande por ela, se ela for uma pessoa que mereça o seu amor, por que não? É claro que você vai estar sempre administrando o chamado conflito, mas isso faz parte da vida. Geralmente a gente quer viver na zona de conforto e aí a vida nos mostra que nem sempre é assim. Tá bom? Um abraço para você. Eu vou chegar agora, né, a esse momento que nós todos reverenciamos a Papai do Céu, porque é importante num dia como o de hoje, sempre será importante a oração, né? Sem ela, a gente, infelizmente, não é basicamente a mesma coisa. Então, esse é um momento que é muito visto, é o momento da prece de Caritas. Vamos lá.
Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o poder e tua é a glória, por todo sempre. Amém. Maravilha, então tivemos aí, minha gente, esse momento de fé, né? Isso é que é importante. E agora eu queria passar para você, deixa eu só fechar isso aqui. Eu quero mandar um abraço para o Luizinho Campos. Luizinho Campos está fazendo muito sucesso na internet, né? Luizinho que está com o seu canal Tais Lá. É um belo canal, é um canal de piadas com o Manel Tamancas. Então o Tais Lá, né, você encontra no YouTube, youtube.com, e você digita lá Tais Lá, e você vai ver as piadas do Manuel Tamancas. Alô para Fernanda, um abraço. Alô Rosa Miai, já falei. Metaleiro Apaixonado está assistindo. Valeu, Metaleiro Apaixonado. Mas olha, então o Tais Lá do Luizinho. Queria só lembrar uma coisa. Você pode ver o meu programa de várias maneiras. Você pode ver nas minhas páginas, Fernando Sérgio Comunicador, no Face. Você pode ver também no Fernando Sérgio Radialista, que é outra página minha. Pode ver nos meus dois perfis, Fernando Sérgio Grandinetti Pinto ou Fernando Sérgio Grandinetti Pinto 2. E você pode ver no YouTube, youtube.com, digitando o programa Fernando Sérgio. Além disso, eu quero agradecer ao pessoal das FMs, né? A FM Mundo Rio, munderiofm.com está retransmitindo o nosso programa, e a rádio felicidadefm.com está transmitindo o nosso programa só em áudio à meia-noite. Então um abraço para felicidade.com. Rogério Brasil, abraço para você. Aí a Miriam Corrêa está dizendo, eita, programinha bom, valeu, querida. Mas, Samira, aqui nós temos
Nós temos tanta gente bonita aqui hoje, né? São duas pessoas muito agradáveis, muito queridas. Samira, a primeira pergunta para a doutora Rene, por favor. Bom, a gente vai querer saber da viagem dela, mas eu tenho uma curiosidade. A gente está em tempo de mudança de tempo, uma hora faz calor, outra hora faz frio, enfim. Tem alguma coisa a ver com determinadas dores da boca, a temperatura ambiente? O nosso corpo ele é influenciado por tudo, né? Até quem não acredita, mas a medicina chinesa diz que a lua, né? A lua influencia, com isso influencia as marés. O nosso corpo também. Tem um grande mestre chinês que diz assim: jamais faça negócio na lua cheia, porque como o nosso corpo é constituído de muito líquido, muita água, né? Expande e o nosso cérebro fica um pouquinho perturbado. É interessante, né? E você às vezes toma uma decisão equivocada. Então, eu como me considero uma pessoa de cabeça aberta, eu estou sempre tentando aprender coisas diferentes, mesmo que não seja, né, da minha área específica, mas da vida, né? O que acontece? Quando você tem a raiz exposta, você veio tomar um sorvete e não dói? Não é? Então, quando você está numa temperatura muito fria, né, principalmente se sorrir, você vai sentir essa sensação. Me contaram uma vez, até uma pessoa da televisão, não vou citar o nome, que estava num pub na Inglaterra, e aquele aquecimento que a gente sabe que existe nesses lugares, né? E ele, quando saiu dando uma gargalhada muito grande, o esmalte dos dentes todos trincaram. Que isso? Às vezes as pessoas não veem, mas quando a gente na clínica, no consultório, a gente coloca uma lupa, ou às vezes nem precisa de lupa, a olho nu mesmo, você não vê, mas a gente vê aquelas marcas no esmalte do dente já de fissuras que vem acontecendo quando você toma um café quente, uma água gelada, não é? Às vezes as pessoas, né, quando a gente vai numa cafeteria boa, não vem o copinho de café, de água e um copinho de café? Vem. Então, o que acontece? Quando a pessoa toma primeiro o café, que está muito quentinho, e depois bota aquela água bem geladinha, você não vai estar auxiliando o seu Doutora Rene, o que é mais certo aí? Tomar primeiro a água e depois o café? Ou as duas coisas estão erradas? É melhor você tomar a água primeiro, né? Água primeiro. Água primeiro, porque eu acho que o choque é menor. O café, você estando com a boca quente, você joga água gelada, o efeito é pior. Agora, eu estou querendo saber exatamente onde é que a senhora foi, o que foi fazer, quanto tempo ficou fora e de que maneira voltou. Então, Fernando, eu até ia num congresso, né, na Califórnia. Sim. Meu filho, Felipe, todo mundo sabe, o doutor Felipe Márcio, dentista lá da clínica, ele foi ao congresso de odontologia. Quando você conhece a Maricel Weil ou Willy? É Willy ou Weil? Eu acho que é o Willy. Eu acho que é o Willy, né? Ela tá mandando um beijo pra senhora. Um grande beijo, Maricel. Ela estava em Paris enquanto eu estava nos Estados Unidos. A gente se falou. Um grande beijo. Minha querida perdeu a mãezinha do meu marido, a mãezinha espiritual, mãe GC. Um beijo no seu coração, tá, querida? Um beijo também, aproveitar para mandar um abração para Leila, que está sempre, a Leila Proença, que está sempre nos acompanhando. A Miriam, que é um amor de pessoa, né? Amiga do coração. Bom, mas eu me dei o direito de não ir no congresso, né? Sim. O doutor Felipe foi trazer as novidades pra gente, que fosse importante, e eu fui tirar férias mesmo. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito apegada à minha família. E nós fomos todos para a primeira comunhão da minha sobrinha neta de 11 anos. Olha que loucura. Olha a sobrinha neta de 11 anos faz a primeira comunhão e vamos nós todos, né? Sim. Fomos 4 irmãs e meu marido e o marido da outra irmã do Espírito Santo. Sim. Foi uma beleza, fomos descansar mesmo. E aí a gente volta com aquele choque de cultura. E foi onde isso? Foi nos Estados Unidos? Estados Unidos. O Canadá é a filha do meu marido que mora em Calgary, né? Certo. Os Estados Unidos tem muita coisa errada, né, Fernando? Tem. Como aqui, mas o que mais prende, que eu pergunto aos meus parentes de lá? O que segura aqui? O respeito ao próximo. É triste, viu, Fernando? Se eu te mostrar, vamos te mostrar. As casas, nenhum muro, nenhuma cerca, né, Fernando? Isso verdade. aí, isso é uma paz, né? O respeito ao próximo.
Gente, é muito lindo. E eu passei uma semana no Canadá e alimentação, que você sabe que eu sou pisca com alimentação. Engordei um pouquinho por causa da cerveja, que eu sou fã, né? Certo. E no Canadá, a cerveja é puro malte, né? Não existe essa baixaria que existe no Brasil. A falta de respeito e o crime você colocar açúcar dentro da cerveja. Gente, leia o rótulo sempre do que você está bebendo. Açúcar, conservante, acidulante. Então, em Calgary eu tive a oportunidade de estar em algumas cervejarias, né? No Canadá eu visitei várias vinícolas, né? Lá onde fazem o ice wine, né? Aqueles vinhos das uvas congeladas, né? No Canadá há 2 idiomas, né? O francês e o inglês. Isso. Essa região é a francesa ou a inglesa? Inglesa. Inglesa, sim. Então, estão começando agora a descobrir a vinicultura lá, está uma coisa fantástica. No seguinte, Fernando, você entra numa vinícola, sai 50, 100, 200 metros depois... Tem outra. Outra. Um espetáculo. E vinhos de qualidade, Estão tentando. Estão tentando. Eu não sou enóloga, né? Mas você sabe que eu fiz 2 cursos, né, na Associação Brasileira de Sommelier. E a gente está acostumado a degustar os vinhos franceses, né? Italianos, portugueses. Aí então, falta um pouquinho. Falta. Eu achei até interessante, eu não sei se eu estou equivocada, porque eu não sou aquela pessoa que pratica, né? Aquelas reuniões, eu não tenho tempo para isso, para apurar a degustação, né? Mas o que eu notei é que existe um pouco do lúdico. Né? Tem uma vinicultura lá que dá vinho com pimenta. Olha só, muito interessante. Muito interessante. Bota aquela pimenta chile dentro do vinho, né? É interessante. Mas a vinicultura é uma coisa muito séria. É muito séria. Eu me lembro, a questão de 2 anos, a gente esteve no Porto, né? Eu, Samira, foi até muito emocionante, porque a gente teve a oportunidade de conhecer a igreja que o meu sogro foi batizado, né? Quando criança. E em Vila Nova de Gaia, que fica do outro lado do Porto, né? E ali, aliás, eu recomendo isso, as pessoas que puderem, elas indo ao Porto, mas vão nas caves do vinho do Porto, que estão justamente em Vila Nova de Gaia, e não no Porto. E onde você vê, curte não só o vinho, mas tem cantoras de fado belíssimas e de alta qualidade nessa mesa. Sim, é emocionante, cantam muito bem, né? Uma delícia. Igual o vinho português, como ela disse, o vinho italiano fica muito difícil, né? A gente esteve, né, no Chile é um vinho bom aqui, mas ainda é um pouco aquém, né? Mas a gente Cacileiro del Diablo. Del Diablo, eu fui lá, muito bom, muito bom. É todo um mistério, né? Você entra numa caverna, né? Dá aquele... Eles estão fazendo com seriedade o vinho, sim, é bem legal. Mas a França, né? Portugal, é covardia, né? Isso aí vem de quantos e quantos anos, de muitos e muitos São e muitos é de lá que se tira toda a base, né? Você sabe, você que é admiradora de cerveja, você sabe que outro dia eu fiquei sabendo que em Juiz de Fora, numa igreja chamada Igreja da Glória, que é uma igreja muito bonita, tem um padre lá que faz cerveja artesanal. Ah, que legal. É verdade, e diz que está com muito sucesso, mas faz com todo aquele material de antigamente. E foi até matéria de televisão. Né? Vale a pena um dia conferir. Vou lá. Não é? Eu gosto. Mas, doutora Rinde, cerveja faz mal aos dentes, não? Fernando, tudo em excesso faz mal. E a qualidade, né, Fernando? Sim. Você diz assim, meu Deus, se for cerveja fizesse mal... Alemão morria todo mundo com 30 anos, 40 anos. Mas vai ver a diferença da cerveja deles, né, Fernando? Eles tomam uma cerveja por um malte. Hoje eu estou começando a aconselhar paciente por paciente, 1 a 1, e eles sigam o caminho que eles quiserem. Mas quando eles entram no consultório, que eu vejo aquele abdômen grande, que é risco, todo mundo sabe que é risco cardíaco, quanto não é? Maior, sim. Então, eu digo assim, tá tomando muita cervejinha? Tô. Tá lendo o rótulo? Como assim? Então, o que eu aconselho, Fernando? Não tome cerveja sem ler o rótulo, por favor. E onde é que está aquilo que prejudica? Quais ingredientes? O açúcar, né, Fernando?
O açúcar. Mas tem TV no Brasil sem açúcar? Tem TV. Tem cerveja sem açúcar? Tem. Pode sim. dizer as marcas se quiser. Não há problema. A Heineken. A Eisenbahn. Né? Tem mais algumas. Se você tiver dúvida, você fala com o garçom, que cerveja você tem? Aí você digita no Google, né? E bota assim, ingredientes da cerveja X, ingredientes da cerveja Y. Gente, tem marca que não tem lúpulo. Uma cerveja bem consumida no Rio de Janeiro, principalmente, faz propaganda. Então, não é pura. Tem que ler, porque os malefícios são enormes, Fernando, enormes. Tanto quanto o refrigerante. Ah, com certeza. Entende? E por Essa eu não tenho a menor dúvida. O açúcar, né? O refrigerante está matando. Eu falo com os pacientes, mas eles não aceitam muito, porque os refrigerantes cola, eles viciam, né? Qualquer que seja a marca, mas eles viciam. Com isso, o que acontece? As pessoas dizem assim, eu não consigo, ou dizem assim, não, hoje eu vou tomar porque hoje eu mereço. Eu hoje passei por uma, é vício. Então, o açúcar, tanto é verdade que eu venho falando isso, quantos anos eu te falo isso? Que agora já tem propaganda dizendo assim, diminuímos 15% do açúcar. Dá para diminuir mais uns 50, meu amor, 60. Então a quantidade é que se coloca sal para despistar o açúcar. Quer dizer, aí o sal aumenta a pressão. Se a gente se ama, escolhe o que põe na boca, não é? Então se você bebe uma cerveja puro malte, o máximo que vai acontecer é você ganhar uns quilinhos que nem eu ganhei. E agora a gente entra numa desintoxicação, numa dietinha. Mas os vinhos que as pessoas estão abrindo as vinícolas por fins lucrativos, não é aquela paixão que já existe em Portugal, não é de família para família? Se faz o vinho em casa, então é paixão. Ninguém vai estragar o vinho, tem o prazer de oferecer um produto de qualidade, né? Estão colocando açúcar, gente, melado de cana dentro do vinho. Isso é uma covardia. Isso é uma covardia. Inclusive contra os dentes, né? Exatamente, tudo em relação ao dente que eu tô... Também, o organismo, né? A bebida faz mal, o teor alcoólico. Olha também, se você tem uma bebida que é 14, outra tem 12, a outra tem 11, vai dando prioridade para aquela que tem menos teor alcoólico. E o comedimento não faz mal, escolha um puro malte. Porque o que acontece? Quando você coloca açúcar ou quando você coloca um cereal, perdão, tem uma cerveja que não tem lúpulo. Ela só tem cereais não maltados e açúcar. Isso é uma covardia, isso não é cerveja, né? Isso é brincadeira, isso é um crime. Mas tem. Então, leiam os produtos, leiam os ingredientes. Procure saber. Achei boa essa orientação. Aliás, o Eros Mário Cordeiro está dizendo, olha, adorei essa orientação. Viu, né, Eros? sobre a cerveja. E o Marco Silva, Coors Light, você conhece essa cerveja? Coors Light, se é a cerveja? Bom in the Rocks. Não sei, porque in the Rocks é gelo, né? Não vai tomar cerveja com gelo. Esclarece pra gente, Marco, o que é isso? Porque essa marca a gente não conhece. Que ele mora em Austin, no Texas. Tá. Ah, que bom. Dá dica pra gente. Eu tô começando a fazer esse estudo, mas o que eu preciso para orientar meus amigos próximos e meus pacientes, eu oriento. Então, essa cerveja, não tome. Não tome. Se não quiser que cite o nome, leia o rótulo. Porque você está crente que está abafando. E está se dando mal. Você está engordando, você está destruindo seus dentes, destruindo suas artes. Às vezes as pessoas não sabem, Fernando. Quantos coroas estão sentados no bar assim e dizem assim, o meu joelho está ruim, minha articulação está ruim. O açúcar se acumula nas articulações. E as pessoas começam a sentir dores, não sabem por quê. É exatamente esse açúcar desnecessário. Para que você tem que ter açúcar na cerveja se você toma puro malte espetacular? Então as pessoas sabem que eu tomo uma cervejinha lá na confraria, né? Eu sempre peço a Heineken, porque lá só tem esta, né? E os lugares que eu vou que não tem, eu levo ou não bebo, vou tomar um vinho. E por que determinadas marcas insistem em botar o açúcar na cerveja? Seria uma forma de economia, talvez, ou não? Pois é, veja bem. Essa que bota açúcar, que eu te falei, ela não tem nem lúpulo. Ela tem cereais não maltados. Então ela trabalha com a fermentação desses cereais. Tem que botar o açúcar. Entendeu? Para ver a fermentação, e aí, eles colocam o açúcar. Fica mais barato.
E provavelmente a produção fica bem mais barata. Mais barata. Eu acho que é a cerveja mais barata daí da região, mas que muita gente toma, né? A gente fica com pena porque a cerveja pede um tira-gostinho, né? Complemento, com certeza. Um complemento, né? E a gente não tem essa cultura de se preocupar com o que você está comendo, né? Principalmente na hora que bebe. Eu estava comentando com a Samira que lá em Calgary, no Canadá, eu fico encantada com a forma deles se alimentarem. Mas encantada. É aquele choque dos Estados Unidos para o Canadá. Lá para Calgary, no caso, né? Que é uma cidade nova, né? Né? Quantos habitantes, mais ou menos? Tem ideia, não? Tenho não, mas é muito nova, tem 100 e poucos anos. Né? É uma cidade maravilhosa. Sim. Passa um rio, Fernando, no meio da cidade, transparente, onde as pessoas podem pescar, tomar banho. Sim. É um luxo, gente. As águas não são contaminadas, meu Deus do céu. A gente fica extasiada, né? Paraíso, né? Mas e eles se alimentam bem. Eles se alimentam muito. Qual é a base da alimentação lá? Olha só. Não se come pão de manhã, é muita proteína, né? Eles já comem assim, ovos, bife, é interessante, sabe? Que é aquele sistema do breakfast americano. É a mesma coisa. Tem as batatas no forno. Agora, o salmão, né, Fernanda? Salmão vermelhinho, aquele salmãozinho pescado ali no rio mesmo. Ali do lado deles, né? Aquele salmão, então as pessoas comem salmão, carne de bisão, que é o búfalo, né? Eles comem muito. E o bacon também eles comem, mas você já viu a diferença do bacon? É uma loucura, porque aqui é gordura e um pedacinho de carne, lá não é só carne. E não faz mal por conta disso, porque eles não fritam, pelo que eu vi, tá? O que eu vi. Eles não fritam na gordura, eles deixam ele se autofritando, então ele usa a própria gordurinha ali. Quando ele acaba, Samir, é carne pura, né? Dá um sabor danado. Aí eles fazem um lanche na hora do almoço, também com que muita é o sistema proteína. Americano, né? É o lanche. Mas não tem aqueles molhos pesados. E na verdade a grande comemoração da família é no jantar. Não é no jantar, obrigatoriamente. Eles jantam cedo, em torno de 6 horas da tarde. Sei. Né? E jantam, eles não comem nem arroz, feijão, essas coisas, eles não comem. Então é sempre batata. A gente foi recepcionado pelos sogros lá da minha enteada e eles fizeram pra gente um jantar. Milho assado, o milho lá é docinho, 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 olha que chique. Eles deixam na casca e assam, faz o churrasco com o milho. As batatas são enroladas no forno ao invés de frita. Olha que espetáculo de refeição. Os bifes são cortes, né, especiais que aqui no Brasil já tem. São grelhados ou na frigideira ou na churrasqueira. No caso lá todo mundo tem a sua churrasqueira porque eles fazem o tempo inteiro, porque não requer óleo. Então é uma comida praticamente zero óleo. Olha que espetáculo. Olha, é isso que você come, que show. Né, com salada, né? Lá os produtos são orgânicos. Você não tem que escolher o que é orgânico. Nem pagar mais caro por isso. Não, eu fui a várias feiras. Não tem mercado. Tem aqueles espaços enormes onde você come do melhor, gente. Aspargo, que eu sou apaixonada aqui no Brasil, é de 15 a 30 reais o molho. Lá é $1 o molho de aspargo. Então, é tudo orgânico. Não se pode oferecer nada que não seja orgânico. Porque o governo se preocupa com a saúde. Tanto se preocupa, o governo é gratuito a limpeza dos dentes anualmente. Todos os cidadãos de Calgary têm direito a uma limpeza odontológica, mas é limpeza feita como se fosse pelo periodontista. Naturalmente o governo paga. O governo paga toda isto. O governo paga a limpeza. Por quê? É uma forma da pessoa ir ao dentista, é uma forma deles terem o controle do índice de cárie e poder, você sabendo o que você tem, obviamente você vai correr atrás de resolver. Eu fiquei muito triste que dessa vez, Fernando, aumentou muito o número de pessoas nos Estados Unidos com cárie. É mesmo? Várias pessoas que nos atenderam nos restaurantes, você via sorriam. Claramente. Sim. Mas eram americanos mesmo ou imigrantes? Eu creio que imigrantes, mas tem americanos também, tá, americanos Fernando? Também. Eu vi também americanos. Muito obesos também. Muito açúcar, né? Muito açúcar que eles usam. E a obesidade também, muita gordura. Tudo muito frito, tudo frito. Tem redes que é só fritura. Então, você fica muito triste, né? Quando você vê na Suécia, índice 0 de cárie. Poxa. O Marco Silva, lá dos Estados Unidos, está mandando o seguinte recado.
O americano não come, a gente sabe, não comemos arroz, feijão, carne, salada, cuscuz. Aqui tem mercado igual no Brasil, frutas e verduras frescas todo dia. Mas ele mora numa pequena cidade, ali pertinho de Austin, no Texas, não é? Mas no geral não é a alimentação do americano que a gente sabe. O americano geralmente abusa muito, notadamente no café da manhã, e você vê que 70%, pesquisas dizem que 70% da população norte-americana é composta de obesos. Dá uma tristeza, né? O importante é onde quer que você esteja, você manter a sua cultura de saúde. Certo. Né? E sempre priorizar produtos orgânicos, sempre. Eu não acredito A Janimere está dizendo, aqui também tinha dentistas no SUS. Tinha, né? Eu acho tinha. que hoje tudo não, tinha. Tem, né? O Tem acesso ainda? está difícil, mas Muito difícil, né? Você imagina se a nossa população toda resolvesse ir ao SUS? Nem 1% vai, não dá vazão, né? Lá você vai numa rede monstruosa, todas as pessoas de Calgary fazem manutenção. O Antônio Gomes está dizendo, parabéns Sérgio, seu programa cada vez melhor. Doutora Rene nos trazendo sempre informações preciosas. Bom dia. Bom dia, meu querido Antônio. Tá vendo? Um grande abraço. Entendo. Samira, alguma pergunta para a nossa querida doutora Rene Kescher? É bom a gente saber de saúde, né? Porque é fundamental, né? É o que nos leva, né? Que nos sustenta, né? E eu suponho que numa cidade tranquila assim, as pessoas até caminhem, façam exercícios naturalmente. Né? Jesus. É impressionante, que eu não sei, para quem não sabe, faz menos 30 no inverno. Então a cidade é toda comunicada por... não é tem lugar que é subterrâneo, né? Não. Tem. Eles fazem passarelas de vidro entre um prédio e outro da rua, e a comunicação entre os prédios. Então você anda sem ir na calçada. Mas às vezes que eu fui lá, e que eu sempre vou, mas noutra época que não seja o inverno, para não pegar menos 30, que eu não aguento. Você vê todo mundo na rua se exercitando. Porque na época do inverno eles se exercitam na neve. Eles vão esquiar, eles vão praticar os esportes da neve. No verão, Fernando, acabou um pouquinho a neve, assim, a temperatura tá 0 graus, 5 graus, já tá ótimo. Já tá ótimo. Ele tá ótimo. Eles vão pra rua, não tendo aquele monte de neve, eles vão pra rua e você fica chocado. No centro da cidade, é como se as pessoas corressem assim, na Presidente Vargas, na Ouvidor, na Alfândega, é todo mundo. Quem não tem tempo de manhã ou de tarde, é na hora do almoço. Sua roupinha de ginástica, eu fiquei encantada com o biotipo das canadenses, lindíssimo. Existe uma tese a qual eu participo dela, é que na maioria das vezes a cidade menor tem mais qualidade de vida, né? Quando a cidade chega a uma megalópole, aí fica muito difícil, né? Mesmo nas grandes cidades, né? Mesmo aqui no Brasil nós temos cidades muito interessantes, como é o caso de Gramado, Canelas, né? E temos outras, tem esse problema, né? Mas é bom, né? Mas é bom. Doutora Rene, eu quero agradecer muito a sua presença mais uma vez, fiquei muito feliz de revê-la, ainda bem que foi tudo ótimo, né? E se a senhora quiser deixar um telefone por contato, fique à vontade. Tá bem. Eu vou deixar o meu telefone pessoal, porque fica mais linha direta, né, Fernando? Certo. 981187070. 981187070. E o meu e-mail é reni, silveira.k@gmail.com. Perfeito. A Leila Aparecida está parabenizando pelo assunto tão interessante, Fernando. Doutora Rene, como sempre, com ótimas dicas para a saúde. O Marco Silva, mais a pizza daqui é uma tentação. Tá certo. Ô Samira, muito obrigado aí pela participação. Até amanhã, se Deus quiser. A gente agradece sempre os convidados hoje, especialmente a doutora Rene, né? Isso. E marca o encontro para amanhã. Tá certo. O Rodrigo está telefonando para mim, mas Rodrigo, agora não dá para atender, porque eu estou trabalhando nesse momento. Parabéns, Fernando Sérgio. Doutora Rene... que é? A doutora Rene, sempre maravilhosa. Regina da Silveira Gomes está dizendo isso. Muito bem. E aí, como está acontecendo nos últimos programas, este livro ainda você encontra na saraiva.com.br, Fernando Sérgio, 50 anos de comunicação. Não é? E então, desse livro, eu estou lendo sempre um poema de minha autoria, até terminado, depois vou ler outros poemas.
E esse aqui tem a ver com nós que já chegamos, digamos assim, à melhor idade. Se chama Vê Só. E diz o seguinte, é de minha autoria, diz o seguinte: foram tantas as tuas investidas, tanto o brilho no olhar e nos lábios, que pensavas a juventude guardar, para sempre na aparência de então. O espelho da época jamais mentia, revelando-te linda, fresca e esguia na soberba do teu jovem tempo. Vê só, falavas consigo mesma, sou linda e para mim o tempo não passa. Vou ficar assim linda, cheia de graça, décadas e décadas a fio. Todavia o tempo passou. Tiveste vida intensa, atribulada e altiva, até o tempo de agora, tantos anos passados. Teu espelho enganoso te mostra menos. Não sabe ele que, se as rugas acontecem, são elas fruto dos tantos amores que te povoam. Não creias nesse espelho mau. Ele é frio e não tem coração. Da beleza só reflete a dos jovens. Todavia tu, que tens alma encantada, canta e dança a tua eterna formosura. Porque o que o tempo marca mostra bem, e em definitivo reflexo, o infinito porte da tua verdadeira belezura. Abraço grande para vocês. Amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos às 8 horas da manhã. Beijo grande. Fiquem com Deus.